Olá, turma, tudo bem? Estarei dando início a uma sequência de videoaulas abordando diversos temas de matemática. Inicialmente, nesse primeiro vídeo, estarei abordando o tema frações, seu significado, notação e os tipos de frações exigentes, tudo bem? Então, acompanhe aqui comigo. Bem, turma, você já deve ter lido ou escutado informações como essa no seu dia a dia. Mais da metade dos jogadores convocados para a seleção brasileira de futebol joga no exterior. Na minha classe, verificou-se que um terço dos alunos pratica natação. Numa garrafa há quase um quarto de suco. Então, são termos como esse, metade, um terço, um quarto, que nós atribuímos ao significado de fração. Mas, de fato, o que é fração, João Hélio? Acompanhe aqui comigo. Nós temos aí a notação de fração, que é representada como A sobre B. Então, toda vez que você vê esse formato, você vai estar identificando uma fração. Bem, o A ele vai ser chamado de numerador, enquanto que o B ele vai ter a sua denominação sendo denominador. Vamos ver aqui o significado. Então, fração é considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Observe alguns exemplos. Como você acabou de ver aí a definição, nós temos aí uma abordagem do que é que significa fração. Mas, de fato, para termos uma ideia mais aprofundada, é necessário utilizarmos desenho ou esquemas para você ter noção do que de fato representa uma fração. Acompanhe comigo. Temos aqui um retângulo, um desenho de um retângulo, onde vai estar representando a parte inteira. Que parte inteira, João Hélio? Representada por 1. Então, 1 vai estar indicando a parte inteira dessa figura retangular. Essa figura, então, eu resolvi dividir ela em 5 partes iguais. E dessas 5 partes iguais, que vai ser representada pelo denominador 5, eu tomei 3 partes. Logo, o meu numerador será 3. Vocês acabaram de ver aí, através de uma figura de imagem, que nós temos aí um inteiro. Então, o que é essa fração? A fração é justamente aquilo, é você ter um inteiro representado, no caso, por aquela figura, e dividir esse inteiro em partes e tomar algumas partes desse inteiro. Então, a partir do momento que você toma essa parte do inteiro, você vai estar direcionando aí o significado, ou seja, dando significado ao termo fração, como você pode observar na imagem a seguir. Temos aqui, o 3, que é a parte tomada do todo. Então, o 3, ele vai estar sendo representado aqui no numerador, e o 5, que é o todo, que é o total, vai estar representado aqui no denominador. Acompanhe mais um exemplo comigo. Temos aqui agora um círculo, e esse círculo ele vai estar representando justamente o inteiro. Mas eu quero dividir esse círculo, e acabei dividindo aqui em 3 partes iguais. E dessas 3 partes iguais, o que foi que eu fiz? Eu tomei uma parte igual. Então, vamos representar aqui. Temos um total de 3, correto? E desses 3, eu tomei uma parte. Então, essa é a minha fração representada desse desenho. E uma coisa bem interessante foi uma pizza aqui. Veio em minha cabeça, não, vamos falar de fração. Então, toda vez que a gente fala no termo fração, nós nos remetemos ou nos lembramos de pizza, porque ocorre a divisão. Então, acompanhe comigo. Temos a pizza, deixa eu só voltar aqui. A pizza, se lembre, a pizza ela está representando o 1, e o 1 é o mesmo que 1 inteiro. E dessa pizza aqui, eu retirei 2 pedaços. O total, nós temos quantas partes? Nós temos aqui 4 partes dessa pizza. E dessas 4 partes dessa pizza, foram retiradas 2. Então, essa é a minha representação da fração. Continuando,
Temos agora uma divisão de 8 pedaços, então eu já posso representar aqui, ó. Representei o 8, que é o total de pedaços. E desses pedaços, quantos eu vou retirar? Vou retirar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, novamente aqui, ó, colocando o 8, desses 8 eu retirei 3 pedaços. Vocês viram como é fácil identificar o significado de fração? Então, repetindo novamente, fração é justamente aquilo que eu retiro da parte inteira. Então, eu tenho um inteiro, que no caso foi a pizza, e dessa pizza eu dividi em 8 pedaços iguais, né, que vai ser o denominador, o 8, e desse 8 eu retirei 3 pedaços, que vai ser o meu numerador. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Tipos de frações. A primeira fração vai ser a fração própria. O que é que a gente pode identificar aqui? Identificamos um numerador que é 5 e um denominador que é 3, e tem uma pequena diferença. Quando o numerador ele for menor que o denominador, nós teremos uma fração própria. Repetindo, quando o numerador ele for menor que o denominador, nós teremos uma fração própria. Continuando com os tipos de frações, vamos aqui à fração imprópria. A fração imprópria é justamente o inverso da própria. Observe aqui o denominador 3 e o numerador 5. Nesse caso, quando o numerador for maior que o denominador, nós teremos um exemplo de fração imprópria, correto? Dando continuidade, temos aqui por fim a fração aparente. Não, Hélio, mas você acabou de falar aí que quando o numerador ele é maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria. Justamente aqui é uma fração imprópria com um detalhe que a gente pode identificar aqui. Quando o numerador ele for divisível por 3, ou quando for divisível pelo denominador, nós vamos ter uma fração aparente. Como assim, João? Se eu pegar 6 e dividir por 3, o que é que eu vou obter? 2. Obter um número natural inteiro, sem vírgula. Então, toda vez que acontecer uma situação como essa, nós temos uma fração aparente. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui 8 dividido por 4, qual seria o resultado? O resultado seria 2, também um número inteiro. Se eu tivesse aqui 9 dividido por 9, qual é o resultado? 1. Então, nós temos aí uma fração aparente. E lembre-se, né? Toda fração aparente é uma fração imprópria, mas nem toda fração imprópria é uma fração aparente. Tranquilo? Dando continuidade, nós temos aqui um exemplo. Vamos representar essa figura aqui em forma de fração. Como é que a gente faz, João Hélio? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o denominador é 7. E quantas partes foram tomadas de 7? 1, 2, 3, 4. Então, acabamos de representar. Bem, pessoal, é isso. Como vocês puderam observar aí, nós observamos aí a definição do que é fração e também tivemos alguns exemplos aí dos tipos de fração. E eu aproveitei, né, o modelo de pizza para poder repassar para vocês numa ideia mais dinâmica, numa ideia que seja mais fácil de assimilação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Convido a vocês a curtirem, comentar e também compartilhar esse conteúdo. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Valeu, forte abraço!